Então vamos lá, aparição tangível. A 14 de janeiro último, de 1860, nós estamos no ano de 1860, nós estamos aqui no mês de abril. Então, o senhor Leconte, cultivador da comuna de Brix, comuna, pessoal, como se fosse um bairro, né? Um povoado. Departamento de Valognes, foi visitado por um indivíduo que se dizia um de seus antigos camaradas, olha só, com o qual tinha trabalhado no porto de Cherburgo, e cuja morte remonta a 2 anos e meio. Então, o cara que foi lá, que apareceu, disse que era amigo dele, que trabalharam nesse porto, né, de Cherburgo, e ele já tinha morrido há 2 anos e meio. A aparição tinha, por fim, pedir a Laconte que mandasse rezar uma missa. Olha aí, nesse caso aí o espírito já foi diretamente pedir, dizer o que queria, viu, pessoal? Não teve arrudeio, não. Ele apareceu, talvez ele encontrou facilidade, né, através do médium lá, talvez fosse o próprio Laconte, e pediu que mandasse rezar uma missa, né? Isso foi no dia 14. No dia 15, no dia seguinte, a aparição se renovou. Menos espantado, né? O senhor Laconte. Laconte é corajoso, viu, Beto? Ele viu o Esse espírito no dia... povo aí é uma coragem medonha, né? Então, no dia 14 ele falou com o espírito, no dia 15 o espírito foi lá, ele estava menos espantado, né? Aí Laconte efetivamente reconheceu o antigo camarada, né? No dia 15 o espírito apareceu para ele de novo e ele pôde perceber que era realmente um amigo dele, né? Pelas feições que o espírito apresenta, aquelas feições com as quais alguém me conhecia, né? Mas, ainda perturbado, não soube o que responder. Ele estava com menos medo, Beto, mas ele ainda estava com medo ainda, viu? O mesmo aconteceu no dia 17 e no dia 18. Quer dizer, o espírito foi lá dia 14, 15, 17 e 18 de janeiro. Só no dia 19 foi que o senhor Laconte lhe disse. Aí foi que ele teve coragem de falar, Beto. Ele desentalou. Então ele não tinha tanta coragem assim não, viu, Beto? Só no dia 19. Eu mesmo que eu não queria passar por um negócio desse, viu? Pois é, pessoal, mas pode acontecer, né? A gente não sabe, né? Isso aí vai depender do ocorrido, né? Da necessidade do espírito, né? Aí ele perguntou para o espírito, né? Na hora que o espírito apareceu, ele disse: já que desejas uma missa, onde queres que seja rezada? E irás assistir? Então ele perguntou ao espírito qual era a igreja e se ele ia assistir a missa, né? Aí o espírito disse: eu desejo, respondeu o espírito, que a missa seja dita na capela de São Salvador dentro de 8 dias. Eu ali estarei. E acrescentou: há muito tempo que eu não te via e era longe para vir ver-te. Dito isto, retirou-se, apertando-lhe a mão. Olha só, pessoal. Então, aí, na hora que ele apertou a mão, é que a aparição pode-se dizer que era tangível, né? Ela era uma aparição, porque o cara viu, ele estava acordado, e ela era tangível porque ele tocou na mão dele. Agora, veja um detalhe aí, pessoal. O espírito, ele estava ainda perturbado, né? Ele não tinha muita lucidez do estado dele como espírito, não. Ele disse que era longe, lá de onde ele veio era longe. Quer dizer, não existe distância para o espírito, né? Mas dependendo da lucidez do espírito, se ele estiver ainda perturbado, ele pensa que as coisas são longe. Para ele é difícil dele realizar uma caminhada dessa, né?
Mal sabia ele que ele pode entrar num carro de carona, né? Pegar um ônibus. Diga aí, Abidão. Bom, no carro estava só o espírito E o e Laconte. o, e o seu Laconte, né? Era. Então, o seu Laconte era um médium que Talvez. fez ele se materializar, porque estava só os dois, Isso. Tudo indica. né? Tudo Tudo indica. indica que seu É. Laconte era um médium e de efeito, né, físico, porque Efeito ele se físico. materializou e Isso. pegou na mão. Exatamente. E, Já que só estava ele, né? A não ser que tivesse mais alguém na casa, né? A gente não sabe, ele não falou aqui. pode ter essa hipótese, né? Porque a gente também não sabe, que não fala, né? É, Mas tudo pelo texto, isso. crê que ele aí é um médium, né? O seu Ele seria o Laconte. médium, isso. Então, vamos lá. O senhor Laconte não faltou a promessa. No dia 27, a missa foi dita na capela de São Salvador. E ele, o senhor Laconte, né, viu seu antigo camarada ajoelhado nos degraus do altar. Olha aí, pessoal. O espírito estava ajoelhado lá no altar, no degrau, né? Junto ao padre oficiante. Ninguém mais o viu, embora tivesse perguntado ao padre e aos assistentes se não o viram. Então o cara perguntou ao padre: padre, você não viu não o cara aqui ajoelhado aqui? O padre disse: não, vi não. Ei, Beto, o padre tinha feito carreira, não? Ei, João. Ora não. Diz, Ei, Abdô. João. Então, confirmou que ele era médium, porque ele estava vendo só ele. Só ele viu, Né? é. Pronto, Ele era, é ele mesmo. ele era médium É, mesmo. só ele viu, ninguém viu, nem o padre viu. Então, nesse caso aí, pessoal, esse espírito aí, ele não viu a aparição, ele viu a visão. Por quê? Porque ele viu com os olhos da alma. Se o espírito tivesse se materializado ali, todo mundo tinha visto, o padre tinha visto, os pessoas tinham visto. Mas ele não se materializou. Ele ficou apenas aparente ele ficou aparente apenas para o seu Laconte. Ficou lá de joelho, né? E o seu Laconte percebeu com os olhos da vidência que ele possuía, né? Os olhos da alma. Então, é como o Abdon está certíssimo. O médium era o seu Laconte. Muito bem. Aí, para terminar aqui. Desde então, Laconte não mais foi visitado e retomou sua habitual tranquilidade. Ó, pessoal, aí aquele espírito não precisava mais aparecer ali, não precisava perturbar ninguém, né? Por quê? Porque ele conseguiu o que ele queria, que era que orassem para ele, né? Talvez depois que ele morreu, ninguém lembrava de orar para ele. E o espírito precisa de prece. Então, pessoal, é bom a gente fazer que nem o Beto faz, tentar todo dia ou toda noite, ou quando lembrar, orar para os mortos, orar para os espíritos sofredores. Isso é muito bom. Isso traz muito alívio para os espíritos, pessoal. Muito bom, viu? Observação de Kardec. Conforme esse relato, cuja autenticidade é garantida por pessoa fidedigna, não se trata de simples visão, mas de uma aparição tangível. Olha aí, viu? Como a nossa análise está correta. Pois que o defunto, amigo de Laconte, lhe havia apertado a mão. Está vendo aí? Os incrédulos dirão que foi uma alucinação. Mas, até o presente, ainda esperamos, de sua parte, uma explicação clara, né? Lógica e verdadeiramente científica dos estranhos fenômenos que designam por esse nome, né? Alucinação. Kardec está dizendo que até hoje ainda está esperando que o cara que diz que é uma alucinação venha explicar como é que isso acontece, né?
que designam por esse nome com um único fim, segundo nos parece, que é de recusarem qualquer solução. Então, a pessoa que diz que isso não existe, que isso é uma alucinação, é aquela pessoa que não quer aceitar apenas isso. Fala, não, isso é uma alucinação. Mas não sabe nem explicar como é que se dá uma alucinação, né? Aqui nós tivemos aparição, visão e tangibilidade. Tivemos as 3 coisas, né? Aparição tangível e visões. Que a visão foi na hora que o cara viu o espírito lá na igreja. Ele teve uma visão, porque ele viu com os olhos da alma. Se o espírito tivesse sido visto por outras pessoas, então era uma aparição física. E a gente vê com os olhos do corpo. Diz, Michele. Joãozinho, vê com o olho aberto e com o olho fechado, a visão, tanto faz? Tanto faz. Na visão, quando você vê com os olhos da alma, pode fechar os olhos que você continua vendo, porque não é os olhos do corpo. É até uma maneira de você tirar a dúvida, né? Porque uma vez eu infartei no centro espírita, que eu estava na hora do passe, e uma mocinha tão bonitinha parou na minha frente e perguntou: tá precisando de alguma coisa? Eu dei um salto na cadeira e abri o olho. Foi quando eu notei que eu estava de olho fechado. Porque parecia que eu estava de olho aberto. Aí tu tomou um susto. Outra coisa também, viu, João? Sim. No meu caso, eu não preciso nem fechar o olho, porque eu sou míope. A minha miopia é de alto grau. Então, se eu tiver sem óculos ou sem lente, eu não consigo nem ver direito as suas feições, porque eu tenho 6 graus no olho e 15 no outro. Ixi. Né? Então, mesmo se eu tiver com o olho aberto, se eu tiver sem óculos e ver um espírito, eu vejo perfeitamente como se eu tivesse com óculos. Olha aí. Sabe? Então, eu distingo, dá para distinguir dessa forma também. Uma pessoa que tem problema de visão, ela vai ver tudo que diz respeito ao mundo físico, ela vai ver desfocado, né? Por conta da visão dela. Já que se ela tiver uma visão, se ela estiver vendo um desencarnado, ela vai estar enxergando perfeitamente, mesmo sem óculos ou sem lente. Olha aí, pessoal. Interessante, né? A pessoa que vê com os olhos do espírito vê mais perfeito do que com os olhos do corpo, né? É legal isso aí, né? E o Beto só quer ser o Chico Xavier, né? Que era quase cego. Tu é longe, viu? Ei, Michel, quer dizer que tu viu na hora do passe, né? Então tu tomou um susto, né? Joãozinho, eu quase caí da cadeira. Pois então, meu filho, foi uma visão que você teve. Você estava com o olho fechado. É importante, pessoal, a gente saber distinguir isso daí. A gente já tinha falado nesse assunto, né, outro dia, e é bom que a gente renova a lembrança, né? Para explicar o que é visão, distinguir visão de aparição, de tangibilidade, né? Sim, outro detalhe aí, pessoal, que eu esqueci de falar para vocês. Naquele papel, viu, Abdon? Naquele papel que o Espírito escreveu, mandando derrubar a parede, que a tinta ainda estava lá molhadinha, né? Naquele papel ali, o Espírito ele não pegou a caneta, ele não pegou a pena. É importante a gente saber explicar isso. Ele não pegou a pena com a mão de Espírito lá e escreveu lá no papel, não. Viu? Ele teve a vontade de colocar aquele recado lá e a substância perispiritual fez com que aparecesse a tinta lá, a tinta escreveu, né? E isso é feito João, somente com a vontade do Espírito. É como se fosse aquela escrita direta, né? Hã? Escrita direta, pneumatografia. Escrita direta, pneumatografia, exatamente. Só que havia o tinteiro lá perto para dar a entender que foi com aquele tinteiro, mas não necessariamente foi com aquele tinteiro.